Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Mais uma noite de emoção. Irmãos, hoje, continuando aquela série de pregações que eu estou fazendo, ainda sobre confissões, hoje vai ser um tema interessante, e eu vou começar dizendo de uma matéria do Jornal de Minas, que um irmão mandou para mim essa matéria. Diz assim, vou abrir aspas, porque a matéria diz assim: casal decide não convidar os pais para a cerimônia de casamento e viraliza. Em uma foto, a noiva mostrou que deixou um recado para os convidados e pediu Pix para quem quiser ajudar a pagar as psicólogas. Não, ela diz, não convidamos os nossos pais, por gentileza não toque nem no assunto, e se ficar com pena e quiser nos ajudar a pagar as psicólogas, faz um Pix, diz a placa que ainda contém um QR Code para fazer a transferência do dinheiro. Então, eu não tenho contexto do que aconteceu aqui, eu não posso afirmar, mas o que se percebe é que há um tom de amargura muito grande, de ressentimento. E hoje eu vou falar justamente sobre isso aí, as amarguras. E eu acho que vai ficar só a primeira parte, vou ter que fazer a segunda, não deu conta. E aí, as vítimas podem facilmente agir com vingança e crueldade, ainda que vítimas, sobre a desculpa dos seus baques, dos seus traumas, das suas amarguras, e ainda ficar ruminando amargamente e pagando mal com mal, contrariando justamente o que a Bíblia diz em Romanos 12, 17 e 19, dizendo assim: ninguém retribua o mal com mal por mal, não retribua. E ainda diz assim: façam todo o possível para viver em paz. E diz: amados, nunca procurem vingar-se. Série de recomendações. E vão no caminho da justiça própria essas pessoas, vivendo a parte da orientação de Deus, tomados de raiva, tomados de frieza, retaliação, hostilidade, autocomiseração, e vai retroalimentando esse movimento insanamente, e esse círculo desapiedado, desalmado, dissoluto e completamente pecaminoso, porque contraria o que as Escrituras falam. Queridos, Deus nos purifica, e Deus vem a nós com o seu Espírito, para que de todas as formas, em todos os contextos, venhamos glorificar Ele. Esse movimento. Então, o crente salvo, ele deve cada dia buscar mais a purificação interior, peneirando ali as suas amarguras realmente, os seus choques, os seus abalos emocionais, pelo tratamento da verdade das Escrituras. Opostamente, a sociedade vai fazendo o quê? Vai buscar realmente uma melhora, mas com uma finalidade comportamental, porque ela quer viver bem, a fim de se tornar um melhor profissional, uma pessoa mais agradável, ou ter um estilo de vida menos infeliz. Note Deus completamente à parte disso. Entretanto, a vida do crente, do pecador salvo no Senhor Jesus Cristo, o propósito vai muito além disso, devendo aquela disposição interior, ainda que no exterior a coisa não esteja tão evidente, né? Mas o interior já tem que estar lutando, tem que ser tomado por aquela intenção, por aquela vontade, pelo desígnio interior, realmente daquele fogo de glorificar o Senhor apesar de tudo. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer comais, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o interior seu tem que estar assim: olha, eu sei como é que eu estou amargurado, mas esta postura minha glorifica ao Senhor? E essa santificação é um processo de Deus, essa evolução, porém requer a nossa participação, exige a nossa ativa cooperação nesse processo. Deus capacita, mas você tem que trabalhar. Uma coisa é certa: ninguém aqui é perfeito, e não seremos perfeitos aqui na terra, a gente vai falhar, a gente vai tropeçar. E a pergunta lá que ele faz
em Jó, ela é bem coerente. Ele diz assim: como é que o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de uma mulher? Ele já estava olhando, é impossível a pessoa ser perfeita. Não tem como. E todo crente, certo? É um pecador, e como qualquer outro ser humano, a diferença é que nós somos redimidos por Cristo Jesus, certo? Misericórdia, graciosamente por Cristo Jesus, nós somos salvos pela fé, não é pela nossa competência. E é justamente essa fé na suficiência de Jesus Cristo que nos salvará, que nos vai retirar do inferno, ainda que não tire completamente a nossa impecabilidade. Nos santifica, mas não tira completamente o pecado da nossa vida. E aí isso é uma evidência desse Deus de graça. Apesar desse pecado, desse deslize, Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor. Diz em Efésios 2,5 que Ele deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos nas nossas transgressões. Pela graça somos o quê? Salvos. Somos salvos pela graça. Apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, dos nossos deslizes, Deus nos salva ainda. Somos salvos pela graça, então não cria aquela expectativa de que todos os nossos pecados serão mudados de uma só vez. Isso não vai acontecer. Talvez você vai despertar hoje para alguma coisa, isso vai levar tempo. Tenha paciência e misericórdia com você. Às vezes temos menos misericórdia conosco mesmo do que Deus tem, querendo ser mais justo do que o próprio Deus. Deus não erra, meus irmãos. A salvação ela é desenvolvida pela graça, pouco a pouco, seguindo assim de glória em glória e glória cada vez maior. Então leva um tempo. Deus salva, e nessa salvação Ele vai dando forças, certo? Sobre-humanas, não é natural, o mundo aí fora não tem isso, para conformar o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Isso não é possível lá fora. Isso é milagre, isso é uma ação sobrenatural do companheiro no seu lado aí, chamado Espírito Santo, que habita em você. Então, o propósito dessa série não é condenar você, mas despertar percepções, certo? E de áreas na sua vida que precisam ser realmente geridas, trabalhadas na santificação. Salmo 51, de 2 a 3, diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então eu quero isso, que você reconheça as suas transgressões. E reconheça também que Deus é capaz de lavar você dessa culpa, do pecado. O coração do homem é o solo da germinação do pecado, não é a área externa. Não se engane achando que a semente é externa, porque a semente do pecado está no nosso interior. Dizer que as circunstâncias ou as pessoas fizeram você fazer isso ou aquilo, ou fizeram você sentir isso ou aquilo, é negar os ensinos de Jesus. Assim como qualquer pecado, a amargura, como muitas outras sementes na nossa vida, é uma semente sempre pronta, lá dentro do seu coração, a germinar. Então a gente tem que cortar logo que ela brotar. Marcos 7, 21, 23, Jesus afirma: pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos. Ele transferiu isso para alguma coisa externa? Ele falou que vem da onde? Por que aconteceu tanta coisa externa em relação a Jesus Cristo e a resposta dele foi ao contrário? Porque do interior dele tinha outra coisa, a santidade de Deus, diferente da nossa. E aí ele vai citar as imoralidades, sexos, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez.
todos esses males vêm da onde? De dentro do homem, mas eu não sei de onde vem o pessoal, não, eu sou assim, e aí atribui a uma causa externa o seu comportamento. Não importa o que os outros dizem, a verdade é que a tendência da maldade, ou seja, o que a Bíblia chama de carne, está no seu interior e no meu interior, e somos inteiramente predispostos a essa maldade. Diferente do mundo, certo? O crente não é dominado mais por essas maldades. Deus libertou os seus filhos, certo? Do domínio do pecado. Então dizer para você mesmo, não, eu sou assim, eu vou morrer assim, você está negando o poder libertador de Jesus Cristo sobre as suas ações. A maldade que falaremos hoje é a amargura. É uma dessas maldades. E de uma forma ou de outra, todos nós seremos magoados aqui. Não tem como. De uma forma mais leve, de uma forma mais profunda, dura, mas ainda assim, certo? Ainda assim, vamos chamar isso de amargura. Não vou mudar o nome. Então, o cristão que nutre um bom relacionamento com Deus, de forma apropriada, certinha, não é amargo com as pessoas e nem amargo com o próprio Deus. Já viu gente amarga com Deus? Esse cristão, ele move-se em direção aos outros, como Jesus Cristo, buscando aquela aproximação amorosa, graciosa e doadora, que não cobra. Em Mateus 7,12 ele diz assim, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Ele dá a lei, ele mostra qual é a fórmula. O oposto da amargura é justamente a paz, a alegria, e a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, que é revelado realmente que isso não vem de relacionamentos interpessoais, porque o pecado veio e destruiu, mas isso vem de Deus, e vindo de Deus a gente consegue mudar isso em relação aos outros. Só que as pessoas esperam dos homens para definir o seu relacionamento com Deus. Então eu desejo despertar em vocês essa consciência espiritual para vencer as obras da carne. Esses impulsos humanos de esperar que os outros nos satisfaçam os nossos padrões, satisfaçam os nossos níveis interiores, e que só vai gerando amargura, também não tem a intenção de fazer você se sentir melhor, não é isso, você não vai sair daqui, me senti bem melhor, não, a ideia não é essa, pode até ser que saia, pode até ser, mas o que eu quero é levá-lo a agir de uma forma agradável a Deus, sendo isso uma expressão pública da sua fé e da sua gratidão a um Deus tão misericordioso como você. Então, eu quero fazer um primeiro apontamento aqui, aquela chamada raiz de amargura, lembra disso? Então, esse é um dado teológico que eu vou colocar aqui. Dado ao nosso português, certo? Há uma relativa confusão aí dessa palavra de Deus sobre amargura. Compreendo que essa coisa não é intencional e de boa vontade, até os pregadores usam esse texto para falar sobre a amargura emocional. Só que Hebreus 12:15, certo? Está apontando para a incredulidade dos hebreus. E aí ele diz assim, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então ele tem a relação aqui, em relação às pessoas que estavam abandonando a graça de Deus, e isso tinha uma profunda relação com a incredulidade dos hebreus, e ele estava dizendo que esse tipo de comportamento, informando que isso era contagioso e pode contaminar muitos. Uma clara referência aos hebreus da época que conheciam muito bem Deuteronômio 29:18, que Moisés fala de raiz de amargura. Fechou esse parênteses? Então voltemos lá. Mas a Bíblia fala de amargura realmente, não morreu o assunto.
Então eu vou falar do versículo que diz sobre a mágoa, a amargura. Outros textos que falam sobre isso, Efésios 4, de 30 a 31. Então, justamente vai dizer sobre essa ofensa guardada, sobre esta amargura que nos debruçamos aqui nesse momento. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, é ou não é? Indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda, o quê? Maldade. Então, algumas coisas já podemos pontuar aí nesse versículo. Isso aí gera tristeza no Espírito Santo. Espírito Santo, que é real, que está do seu lado, no seu interior, companheiro 24 horas, ainda que você não perceba, ele se entristece. Outra, amargura, indignação e ira. Você já começa a ver que essa tríade começa a andar juntinha, é ou não é? Você já viu uma pessoa tão amarga e doce ao mesmo tempo? Não, né? O que é? Ela é agridoce. A pessoa é agridoce. Não existe isso. Pode existir na culinária. Mas aqui não. E aí você vai ver que a pessoa fica indignada e amarga, ou vice-versa. Não sei se fica indignado, amargo, amarga, indignada. Se fica irado, amargo, irado. Eu sei que estão andando junto. Essa relação. E aí, uma conclusão que diz é bem como toda maldade. Então, a gente pode concluir que isso é o quê? Uma maldade. Mas que maldade a pessoa fez comigo? Ah, é amargo. Como? Entende? Sendo maldade, essa maldade, ela transborda pelos lábios. Provérbios 15, 28, na versão Revista Atualizada Almeida, diz assim: mas a boca dos perversos transbordam maldade. Como se apresenta esse tipo de sentimento nas Escrituras? Como é que vai? Muitas das vezes por uma fragilidade emocional. A facilidade para a pessoa amargurar-se surge quando os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades egoístas, certo? Podem até coincidir com os objetivos de Deus, mas no seu interior, eles estão mais sujeitos às suas 10 metas pessoais do que os mandamentos de Deus. Eles são prioritários. Ah, olha só, aquele mandamento de Deus bate com o que eu gosto e eu quero. Pegaram a inversão? E aí, você não pode se referir como autoridade, mas você manipula o mandamento de Deus para cobrar o outro para os seus objetivos pessoais. Ah, pastor, é bíblico o que eu estou querendo, né? É bíblico o que você está querendo, mas o seu coração denota uma intenção infernal aí dentro. E normalmente esses desejos desordenados vão gerando um caos na vida da pessoa. E a pessoa vai buscando incessantemente os seus sonhos, as suas realizações, as suas metas pessoais. Isso não acontece. E a amargura gera uma compreensão distorcida, desordenada sobre a realidade. Salmo 73, 21, a Camila até pregou esses dias, diz assim: quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja. Ah, irmão, você tem que se libertar dessa inveja. E às vezes não dá certo, porque a questão não é a inveja. A inveja é só um sintoma da amargura. E aí está aqui isso sendo representado como um fruto da amargura. Então, concentre-se em primeiro instante mais para um contentamento interior a pessoa do que a satisfação no nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, o seu desejo pode até ser bom, mas dado a intensidade desordenada da coisa, vai levar você a falhar na graça, na misericórdia, no perdão quando alguém errar com você. Coisa que Deus não erra nisso. Deus tem fortes desejos sobre nós, irmãos.
mas nem por isso ele erra no perdão, na graça e na misericórdia. Ele não erra nisso. E note que a sensibilidade, a crítica, é uma coisa natural de todo orgulhoso, que é normalmente autocomiserativo diante das ofensas. Então essa pena de mim vivifica, alimenta, impulsiona esse coitadismo, revestido realmente de uma autocompaixão, de autopiedade, de vitimismo, de autocomplacência. E essa busca constante de preservar a imagem faz cada vez mais a pessoa ficar na defensiva e na autoproteção, e gerando mais e mais amargura, uma completa debilidade emocional, que se dá realmente por uma falta verdadeira da percepção do que a cruz de Deus, ali de Jesus Cristo, revela sobre nós. Talvez você está sendo até um moralista feliz por não entender a profundidade do nosso chamado, irmãos. Nós não somos a imagem de Cristo ainda. Você acha que está perto? Eu estou raspando ali. O cara que eu vi raspando foi Paulo, que falou uma coisa falta. Diz assim em Romanos 8:29, predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Tem muita coisa a ser trabalhada no nosso interior, mas muito mesmo. Então, o abalo diante de uma correção, de achar que a exortação foi cruel, ou a fragilidade, ou a dificuldade de aceitar críticas, ou a fuga de uma correção, é a intenção, muitas das vezes velada, que a pessoa tem de preservar aquela elevada autoimagem que tem de si. É aquela vontade de ser míope diante das falhas pessoais. A verdade é que somos piores do que as pessoas falam, mas muito pior. Quer um teste? Posso publicar aqui no telão tudo que você pensou hoje? Não? Sou pior, não é? Entende? E Deus te ama mesmo assim, com graça e misericórdia. E sendo pior, e Deus vendo isso, então, sendo a cruz a evidência do quão podre nós somos, um inocente de Deus, de Jesus, morreu no nosso lugar, isso não pesa em você? Você se acha bonzão ainda? Somos maus, irmãos, mas somos mauzinhos redimidos por Jesus Cristo. Não tem ninguém bonzinho nesse planeta, é todo mundo mauzinho. O mauzinho que vai pagar a sua conta no inferno, e o mauzinho que teve a fé em Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados. Mas todo mundo é mauzinho. E mesmo sendo tão pecadores, tão sujos, pior do que dizem, em Cristo Jesus, Deus nos ama apesar de nós mesmos. É muito amor. Então, o que pode, pense você, o que pode um homem dizer para torná-lo tão amargo? Ou que faça você se sentir pior do que Cristo fez por você? O amor de Deus por nós é espantoso, irmãos. O que Cristo fez é admirável, é surpreendente, é fascinante, é misericordioso, maravilhoso, extraordinário, fantástico. É fenomenal. Irmão, somos tão ruins que Cristo morreu por nós. E talvez o que alguém fez ou disse é muito mais leve do que Cristo carregou por nós naquela cruz. E aí a pessoa reage, e aí eu escrevi assim, a pessoa fez uma playlist dos rancores da amargura. Então esse irmão, que eu chamo aqui de Giló, não sei porquê, mas veio esse nome, o irmão Giló, está sempre em discussões frequentes, nunca dissolvendo seus conflitos que muitas das vezes são evidências de um coração amargurado, desgostoso. E aí aquela amargura recorrente, certo? É como uma playlist.
E a playlist tem título: Maneiras Recorrentes que meu irmão, meu cônjuge, meus sogros, meus amigos, meus pais, meus pastores, meus filhos têm me magoado. Esse é o título. Há uma playlist para cada um, tá? Não é geral não, é muito específica. Tem uma trilha sonora para cada um. E cada hora, cada momento, o amargurado se relaciona com seus ofensores. Cada hora que ele se relaciona com isso, ele toca lá na playlist temática daquela pessoa. E em seu cérebro vem aquela repetição mental da ofensa acontecendo. E logo aponta: ih, olha lá, desafinou novamente. Não é assim que eu gosto. Aí, mais uma, ih, só estava esperando novamente essa nota da música desagradável. E vai acrescentando melodias essa playlist. Cada vez que encontra a pessoa, eu falo: eu lembro da playlist dela. E aí tem aquela opção: deseja deletar, apagar a playlist? Ela nunca é usada. Aliás, ela está até favoritinha, com estrelinha, guardado na tela inicial da vida. Fixada na vida desse giloeiro aí, que só produz giló. E a pessoa, ao longo dos anos, vão criando trilhas sonoras assim, enormes, sobre a vida de cada um que estão à sua volta. E tem, é só... ele fecha o olho e ele lembra: fulano é assim, 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 assim. E cria expectativas. Amanhã até espero. Meus irmãos, meus pais, meu cônjuge, meu amigo, meus pastores, meu chefe, meus filhos errarão na sintonia 236 GMBJ, Getúlio de Moura Barbosa Júnior. E a pessoa vai alimentando isso. E o coração que responde biblicamente a essas ofensas, a essas mágoas, a essas decepções, desapontamentos, e vai submetendo seus desapontamentos ao senhorio de Jesus Cristo, não fica entorpecido pelo pecado da amargura, não fica. E muitas das vezes essa amargura fica tão pesada que a pessoa não dá conta. E parte para outras terapias não bíblicas para dar conta, porque o fardo é enorme. Ressentimentos, muitas das vezes, guardados por meses, décadas, anos, eles não são mumificados, eles estão lá, vivos, ativos, secretos, mas têm movimento. São alimentados dia após dia, e vão ganhando tamanho, e vão ganhando força, e vão exalando coisas horríveis, e isso é insuportável. Discussões constantes, por vezes, sobre o mesmo tema, pode sim ser expressões de um coração amargurado, cheio de acidez, cheio de azedume, cheio de agridoce. Não, não é agridoce, é só amargo, né? De jiló. E também tem os flashbacks ácidos, tá certo? Me refiro à capacidade que a pessoa tem de voltar rapidamente, trazendo uma ofensa com golpes emocionais, aflições, angústias, desgostos, ocorridos no passado. Inserindo essa memória no contexto atual, por meio das lembranças. Pega assim, pá, coloca ali. Isso gera um estado de mau humor na pessoa, infelicidade. Isso não começa de repente, mas é com pequenas ações, que pouco a pouco vão erodindo aquele relacionamento e vai degradando as estruturas interiores da pessoa. Provérbio 17:9 diz: aquele que cobre a ofensa promove o amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Separa, divide, não aproxima. Você viu o que o diabo fez? Separou o nosso relacionamento. O diabo ou você? Irmãos, tem ações que o diabo não precisa nem trabalhar, ele já é patrocinado por nós. Ele chega e fala assim: e aí? Não, ali eu não preciso não, eles dão conta, se separa sozinho. Você viu que o diabo fez? Não, não fiz nada, eu só assisti. Tudo terceirizado. Existe, irmãos, até hoje. Eva não terceirizou a culpa? Eva, o que você fez? Foi o quê? Serpente.
E nem tudo é a serpente. Então o amargurado, muitas das vezes, ele ousa até orar por uma oportunidade de retaliação, por uma vingança, ainda que seja realizada por outro, não por ele mesmo, sobre aquela frase, assim, né? A frase que sai da boca é: faça justiça, Senhor. Mas dentro é: pega ele, Deus. Deus sabe o que sai do seu coração. Eu não posso julgar o que sai da sua boca, mas Deus sabe, Ele vê. Pega ele, Deus, e na boca: ó Deus, faz justiça. Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Cuidado, cuidado. Tem outra questão. O amargurado tem a negativa do perdão. A beleza do relacionamento com o Senhor é justamente porque Ele não guarda rancor. Isso é o que é bonito. Então, quando o amargurado, certo? A amargura habita no coração da pessoa, o ofendido se nega a perdoar o seu ofensor. Ele não libera. Então, veja o aprendizado de José ao longo dos 17 anos no Egito. Eu não vou ler isso nem... Está lá, Gênesis de 37 a 50. Dever de casa, tá bom? Foi rejeitado por irmãos, foi injustiçado por uma patroa rancorosa, foi esquecido por amigos de prisão que sofreu junto com ele. Mas quando você vai ver, você observa que ele superou as ofensas e não se tornou uma pessoa amargurada, ele viveu sem ressentimento, não viveu com desgosto. Está lá. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como... Opa! Tem um modelo aí a ser seguido. Deus os perdoou, hein? Qual é a maior ofensa do planeta? O que você fez a Cristo ou o que as pessoas fizeram a você? Mas você não segue o modelo de Jesus. Você gosta de seguir o modelo de Freud, remoendo e enumerando as vezes em que a pessoa lhe ofendeu, e rapidamente concluindo: uau, eu tenho tantos motivos para permanecer magoado com essa pessoa. E assim vive num círculo de pensamentos repetitivos. Tem saída? Tem saída. Hebreus 8:12 diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Tem como? Deus fez isso. O Senhor não guardou, certo? Rancor, o Senhor não guardou o pecado seu contra ele. Multiplique isso que você recebeu de Deus aos que estão à sua volta. Talvez as histórias de seus ofensores estão registradas numa ficha criminal que você tem na sua mente. E grande, extensa. E aguardando a condenação final, né? Vingança, juízo, eu não sei. Está lá, registradinho. Mas, se lá estão, mas estão aguardando um julgamento de misericórdia, graça, perdão, ótimo, bênção pura. Caso contrário, arrependa-se. E tem aquele amargurado autêntico, né? Autêntico porque ele faz questão de publicar a amargura dele. Há alimentos que a gente, por cortesia, né, não querendo ofender o anfitrião, a gente se contém, não é assim? Então, por exemplo, se você me oferecer um bolo de fubá, que eu amo bolo de fubá, gosto, mas com queijo no meio, você vai ver uma expressão no meu rosto. Como diz a minha esposa, eu não consigo disfarçar. Ou pimenta, né? Tem gente que come e não consegue. Porém, há aquelas pessoas que gostam realmente de publicar a sua amargura, mostrar que está amargo. E não faz questão nenhuma de atenuar o seu semblante diante das frustrações, não quer saber. E vão publicando as suas expressões. E vão publicando para todo mundo.
e levanta uma bandeira da autenticidade como uma forma desaforada, fazendo a questão que todos saibam o quanto ele tem amargura, ou indiferença, ou frieza, ou insensibilidade, ou apatia em relação ao outro, seguido de um distanciamento, de uma descompaixão intencional. Aqueles que me decepcionam, de pronto uma expressão de mau humor. Os que não me tratam minimamente como eu espero, fecho-me numa carranca. Eu não aguento mais, e lá vai aquele bico. Amargura sobre amargura sobre amargura. Isso tudo são formas não verbais da pessoa expressar a amargura. Isso não é novo. A compreensão facial das coisas não é nova. Quando você vai lá para Gênesis 4:6, o Senhor observou em Caim: por que transtornou o seu rosto? Isso é Bíblia. Isso não é psicologia comportamental. Isso é teologia espiritual. Novinha, tem 2000 anos. Recente. Neemias 2:2, o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Dá para ver no rosto. Provérbios 15:13, a alegria do coração transparece no... Ao contrário, também é verdade. Então, a sua indignação, ela pode vir acompanhado de: vou dar uma saída para espairecer, uma amargura. Pode vir sobre: não quero nem tocar mais no assunto. Pode ficar mal-humorado, pode ser publicado no se fechar, pode não vou responder, pode ser fugir o olhar. Isaías 3:9 falava assim: olha, o olhar de vocês testifica. O amargurado autêntico não se deleita em si mesmo, ele volta para a sabedoria de Deus. Então o cara tem que pensar: Senhor, eu sei como é que eu estou, mas muda isso no meu coração. A ideia é essa, irmãos. Talvez você vai ficar chateado. Falei: Deus. Então, se você compreendeu o quão amargurado você está, não se conforme com isso. Volte o seu coração para o Senhor. Eclesiastes 8:1 diz: a sabedoria de um homem muda o seu semblante carregado. Já viu algum amargurado com o rosto leve? Com um semblante leve? Você viu que leveza naquela pessoa é? E ela é tão amarga, eu não entendo isso. Já viu isso? Não existe. Concluindo, irmãos. Vítimas, traumatizados, oprimidos, por suas ações, podem realmente tornar-se facilmente agressores, opressores, vingativos. A minha proposta é para que vocês vivam na dinâmica da graça de Deus. Sabe aquela pessoa? Faz aquela dinâmica. Fulano, aí você usa aquela palavra favorita, amor. Fulano é um amor, mesmo não dando o que eu quero. Declara isso. Senhor, muda no meu coração, faz isso ser uma verdade. Eu quero pensar assim. Ciclano, aí você usa aquela palavra, é tão doce, ainda que não faça o que eu desejo. Oh Deus, trabalha. Isso é a dinâmica da graça. Ter aquele chefe, aquele cônjuge, aquele parente, aquele sogro, aquele conhecido, mesmo não me considerando tanto, não é a pior coisa do mundo. Entendem isso? Verbaliza, ora, é que normalmente o pessoal só usa a fé para ganhar dinheiro, né? Eu declaro,
eu declaro, eu vou jejuar eu declaro que vou, mas você não usa a fé e a oração na transformação do seu coração e no coração de alguém. A amargura vem de amarmos muito mais o que queremos do que propriamente as pessoas em si. O que você ama? Mais o que aconteceu ou não aconteceu, ou a pessoa? Observe. É uma forma disfarçada de desejo idólatra. Então, não permita que pecados particulares tornem-se em amargura dirigida ao próximo, ao seu irmão, ao seu amigo ou ao seu inimigo. Isso a Bíblia chama de maldade, e essa maldade é pecado. Então compreenda que Deus nunca permitirá que um pecador saia sem a justa retribuição. Isso é fé. Deus retribui a todos e nada vai escapar. Ele sempre vai agir em prol da justiça, irmãos. E Ele vê a justiça perfeitamente. E em um último instante, se não aqui, certamente no céu ou no inferno a justiça será realizada. Então descanse no Senhor. Romanos 12:19 diz: amados, nunca procurem vingar-se. A vingança está fundada, edificada sobre a estrutura da amargura. Talvez você não consiga esquecer, porque não é justo. De fato, o que aconteceu não era justo, aí você não consegue esquecer. E a justiça não foi feita. Mas Deus, o nosso reto juiz, julgará a situação, irmãos. Olha só, Pedro observou essa conduta em Cristo. 1 Pedro 2, no versículo 23, diz assim: quando insultado, ele fazia o quê? Processava, não é isso? Gritava, virava o Hulk, falava assim: você não sabe de quem eu sou filho, é isso que ele falava? Não? Revidava. Quando sofria, fazia o quê? Você vai ver comigo, te pego. Ele orou: pega ele, Deus, falou isso? Não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com... Alguém aqui sofreu como Cristo Jesus? Não estou vendo ninguém crucificado no estacionamento ali. Este é o modelo. Então pense, se Jesus foi insultado, injustiçado, e não foi amargo, por que seremos? Senhor, quero ser como Jesus Cristo. Richard Baxter disse em relação a um casamento, e serve para quaisquer relacionamento, diz assim: lembre-se, ainda que ambos são pessoas doentes, cheias de enfermidades, e portanto esperem achar o fruto dessas enfermidades um no outro, e não fazem muito caso, como se não tivesse conhecimento prévio daquilo. Então, você já sabe, casou com um doente, vai ter problema? Vai ter enfermidade. Nossa, de repente não, pecador, você casou com outro miserável. 2 pecadores juntos. E tem mais, hein? Se algum de vocês fosse casado com Jesus Cristo, eu tenho certeza que eu ia receber gente reclamando aqui. Me abandonou, que foi? Foi andar com os discípulos, nem lembrou de mim. Olha, morreu e nem cuida da família. Pense, irmãos. Nem se o seu marido fosse Jesus, você ia reclamar dele, porque você é pecador. Se as nossas esposas tivessem um caráter de Cristo, também reclamaríamos, irmãos, porque somos pecadores. E aí ele continua:
Se você tivesse casado com uma pessoa aleijada, você estaria irado por ela mancar? Ou se você tivesse casado com alguém que tem uma úlcera pútrida, você brigaria com ela por cheirar mal? Você não sabia de antemão que, se casando com uma pessoa com tal deficiência, você teria algum tipo de provação ou ofensa diária? O que surpreende? Se você não pode suportar isso, não deveria ter casado com ela. Mas se você resolveu antes que podia suportar, então está obrigado a suportar agora. Resolva então suportar um ao outro, lembrando que vocês receberam um ao outro como pessoas pecaminosas, como pessoas fracas, como seres imperfeitos, não como anjos, ou pessoas sem culpas e perfeitas. O que lhe surpreende? Todos nós somos pecadores e temos a nossa forma particular de pecar, um tempo diferente para santificação no progresso da fé, que por vezes escapa aos nossos próprios desejos, ou os desejos de quem está ao nosso lado. Eu queria tanto, ele aceitou Jesus, que foi? Eu queria tanto que ele abrisse a porta do carro agora. É isso que Deus quer? Eu não sei qual é a prioridade de Deus para a vida dele. Talvez a porta nem esteja na relação de Deus. Jesus teve as suas pisaduras, irmãos, os seus ferimentos, as suas ofensas. E sabe o que aconteceu? Por elas fomos sarados. Tenham a mesma atitude de Cristo. Por nossas pisaduras, nós violentamos os outros. E a sociedade justifica, explica e ainda diz que é seu direito. Pisaduras de Cristo nos sarou. Então mostre a cura a quem lhe feriu, como Cristo fez. Não use as suas pisaduras como desculpa para pecar, machucar, ferir, ainda que sejam seus agressores. Não façam isso. Eu não tenho Jesus. Olha, se você não tem Jesus, não tem como, porque só o Espírito Santo para fazer uma transformação no seu interior. Primeira coisa é Cristo no seu interior. É a primeira mudança, porque só Ele para fortalecer em nós essa espiritualidade dominadora, chamada de domínio próprio, certo? Que amplifique em você essa graça, essa misericórdia, com padrões piedosos, santos, bons, ternos, semelhantes ao de Jesus Cristo. O mundo não tem esse apoio que nós temos. Então não esperem isso. Você é crente, identificou a sua amargura? Então disponha-se a lutar, a batalhar nessa santificação, reparar os seus erros, as suas ofensas, na medida que eles forem revelados no seu interior. Ainda que haja exposições vergonhosas e situações, não tem problema. Apocalipse 2,5 diz assim: olha, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava desde o princípio. Então tem sempre tempo de arrepender, e Deus está chamando você ao arrependimento e uma mudança de postura. Não está condenado. Compreenderam? Entenderam? Fui exaustivo aqui, né? Suei. Até aqui a palavra, irmãos. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vamos lá. Senhor, talvez aqui dentro há corações amargurados. Então coloque aí, medite. Olha, peça ao Espírito Santo para revelar aí recônditos, cantinhos no seu coração, onde está preenchido com a amargura. Por parentes, amigos, filhos, cônjuge, seja quem for. Confessa, aqui, Senhor, vi, tem esse pontinho aqui, tem este assunto, tem esta questão, tem este ponto. Talvez, ó Senhor, de fato, aqui tem algumas pessoas com algumas lesões no seu interior, realmente nas suas estruturas, com as suas almas abaladas, machucadas realmente no espírito, ó Pai.
Eu sei que o Senhor compreende isso. Pessoas que foram espancadas, muito mais que no corpo, nos seus corações, foram injustiçados, agredidos, ó Pai, cuja a mente está ferida, cujo interior está estragado realmente. Paizinho querido, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos ofensores que fizeram isso, mas também, ó Pai, tenha misericórdia daquele ofendido que de alguma forma tem alimentado essa amargura no seu interior. Fortalece, Senhor, os ofendidos aqui nessa noite, e que não sejamos, ó Pai, os agressores com a nossa maldade interior, mas antes, ó Senhor, que todo o nosso sofrimento, que todas as nossas pisaduras, que todas as nossas feridas venham ser declaração, ó Senhor, de cura aos nossos agressores. Que seja uma publicação do mistério, do poder, do Evangelho em modificar, em estruturar, em mudar, em fortalecer, em superar, ó Senhor, em nome de Jesus. Todos, ó Pai, aqui necessitamos de realmente da grandeza, do toque maravilhoso, do poder capacitador, da graça de Deus nesse instante. Oh Pai, podemos esperar só do Senhor, e bebendo ao Senhor do cálice dessa misericórdia, que isso venha transbordar na nossa vida, e comunicar aos que estão à nossa volta, de uma forma incompreensível. Que a misericórdia, Senhor, seja a expressão no nosso semblante, que a graça seja transbordada assim pelas nossas palavras, que o amor ao Senhor seja realmente ali publicado pelas nossas ações. Eu oro, Pai, para que os nossos sofrimentos, angústias, tristezas, padecimentos, pesares, agonias, aflições, desconsolos, sejam devidamente consolados e convertidos na alegria do Espírito Santo, superados pela grandeza das suas promessas, que são muito lindas, ó Pai, eternas. E venhamos descansar como Jesus Cristo, que se entregava ao justo juiz. Que haja descanso, que haja renovo, que haja restauração, em nome de Jesus. Amém? Eu vou dar uma canja para os irmãos, uma palavrinha de esperança. 2 Coríntios 1,4 diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha as feridas trazendo cura. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Transborda? Tem que transbordar. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Você não é o único, outros irmãos sofrem nesse mundo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Que a consolação de Deus transborde pela vida de vocês e atinja os seus ofensores. A consolação de Deus, irmãos, é o antídoto para a amargura na vida. Que o amor de Deus, que se inclina na nossa direção, realmente com graça, com misericórdia, as nossas criaturas, as criaturas deles, que a graça do Senhor Jesus, que nos capacita diante dos sofrimentos, nos dando ensinamento, força, e a comunhão do Espírito Santo, querido companheiro, que consola, conforta, ensina, nos faz lembrar, seja com todos, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe, irmãos. Amém?